livros a serem escritos há mais de 1000 anos atrás. E ela foi escrita por 40 homens. Então ela tem uma autoridade absoluta, porque foi o próprio Deus que ordenou as palavras da Bíblia. É o único livro em que fala acerca de Deus, e Deus fala se revelando para a humanidade através da sua palavra. Não tem outro meio para Deus se revelar à humanidade a não ser pela própria Bíblia ou palavra de Deus, que é o conjunto de livros, 66 livros, sendo que 39 livros é registrado no Velho Testamento e 27 livros é registrado no Novo Testamento. Na terça-feira, Gênesis 16, 11 e 12. Vamos ver aqui o que fala nesses dois versículos aqui, Gênesis 16, 11 e 12. (16, 11 e 12) é uma promessa, né? Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Israel, porquanto o Senhor ouviu a minha aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então aqui está registrado, né, que a Bíblia anuncia de antemão a natureza belicosa de Ismael, ou seja, falando acerca da Arábia, né, que Ismael ele era o filho abastardo de Abraão, Isaac era o filho da promessa. Muitas vezes queremos ultrapassar aquilo que Deus determina. Vejamos na quarta-feira, Mateus 28 e 19, o que diz as Escrituras Sagradas. Vamos ver aqui, Mateus 28 e 19. É muito importante nós lermos a Bíblia, que diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os muçulmanos negam que Jesus é o Filho de Deus. Na quinta-feira, João 20 e 31. João 20 e 31. Hoje nós vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia, né? João 20 e 31. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, ou glória. Na sexta-feira, primeira carta de Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, 4 e 17. Os muçulmanos negam a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca da morte e ressurreição de Jesus, né? Tem muitos que não crê que Jesus foi ressuscitado, mas a Bíblia em si, ela está revelando, e ela própria é a revelação acerca da ressurreição de Jesus Cristo. 15:2, que diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Versículo 4. E que foi sepultado, e o que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios 15:7 agora. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e ele ainda ficou na terra por 40 dias, como está escrito ali em Atos capítulo 1, versículo de número 3. E no sábado, Romanos 3 e 23, os muçulmanos negam o caráter
universal do pecado humano. Vamos ver o que a Bíblia fala, né? Romanos 3 e 23. Vamos ver o que está falando. 3 e 23. Que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos observar que o islamismo é uma das 3 principais religiões monoteístas do planeta, ao lado do cristianismo e do judaísmo, mas só que ele não tem ligação nenhuma com o judaísmo e nem tampouco com o cristianismo. O islamismo é a mesma coisa que muçulmano. A semelhança dessa também nasceu no Oriente Médio, suas crenças e práticas, porém são contrárias à Bíblia e ao cristianismo, porque eles são muito voltados a mais assim, Abraão e a Ismael. É uma nação que só crê no Deus de Abraão, que é o Deus Alá. Então vamos entender isso tudo direitinho para que não venha a haver nenhum tipo de dúvida. Considerações gerais. Os filhos de Abraão. Nem todos os árabes são muçulmanos, porque alguns já devem ter se convertido ao evangelho, ou seja, se convertido ao cristianismo, se tornado uma igreja em Cristo por Isaac Abraão, que é a verdadeira promessa. E nem todos os muçulmanos são árabes. Já no mundo todo, Estados Unidos, até mesmo no Brasil, existe árabes, mas sempre há. Existem muçulmanos, que quer dizer islâmicos, muçulmanos islâmicos, que até no Brasil mesmo já vi vários islâmicos. Há uma grande disputa desde a antiguidade, pois é o desejo dos árabes serem filhos de Abraão, mas nem todos o são. Deus dá ainda hoje a oportunidade para qualquer pessoa. Então, quando nós vemos que ali no capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis, nós vemos que Noé ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, a tribo de Sem, ela era a tribo de Abraão. Então, Abraão veio Isaac, Jacó, as descendências e até Jesus Cristo. Deus dá ainda hoje a oportunidade para qualquer pessoa, independentemente da sua nação ou origem, de tornar-se descendentes de Abraão mediante a fé em Jesus, como está registrado em Romanos 4, versículo 11. Vamos ver o que está registrado em Romanos 4 e 11 aqui, para a gente não ter nenhuma sombra de dúvida. Isso é completamente pela Bíblia. Coisas que não é pela Bíblia é antibíblico. E o que muitos inventam teses é extra-bíblico. Então vamos completamente analisarmos os fatos pela Bíblia. Romanos, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, se você ler o capítulo 4 de Romanos, nós vamos ver que o que é que Abraão tem a ver com a fé e com a salvação. Então está bem claro aqui esse texto. Também Gálatas 3 e 7. Gálatas 3 e 7. Que diz da seguinte maneira: sabei, pois, que os que são da fé
são filhos de Abraão. Nós vemos um ponto de referência aqui, que Abraão foi o homem mais extraordinário na fé, que conforme está em Romanos 4:20, que Abraão ele foi fortalecido dando glória a Deus. Então, se você quiser ser fortalecido na fé, comece a glorificar o nome do Senhor e vamos ter Abraão como modelo e como exemplo para a nossa vida e regra de fé. O mundo árabe. Os povos do sul da Península Arábica descendem de Quirã, ou Joctã, conforme está escrito em Gênesis 10:25. Gênesis 10:25. Que diz da seguinte maneira: e a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então, esses aí são os árabes e islâmicos, cujos descendentes povoaram o sul dessa península. Os povos do norte da Arábia Saudita são descendentes de Adnan, que é ismaelita. Avilá, Gênesis 25:18. Vamos ver o que é que está registrado em Gênesis 25:18, para a gente não ter nenhuma dúvida. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, indo para Sur, e fez o seu assento adiante da face de todos os seus irmãos. Era uma região da costa oriental da Península Arábica, no Golfo Pérsico, Sur e na região do Sinai. Origem do islamismo. O nome da religião vem da palavra árabe, Islã, submissão, mas os críticos afirmam que significava desafio à morte, heroísmo, morrer na batalha. No mundo pré-islâmico foi fundado por Maomé na Arábia Saudita em 610 d.C. e logo expandiu e por todo o Oriente Médio, sul da Ásia, norte da África e Península Ibérica, pela força da espada. Então aqui está um conteúdo enriquecido para que nós vamos saber um pouco quem são os islâmicos e que o islamismo ele veio da Arábia por causa de Ismael. Graças a Deus, Deus abençoe.